Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E foi ao ar o 6º episódio da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race. E embora a premissa tenha sido bacana, eu achei que o episódio em si foi fraco. Não tem nem muito o que comentar não, porque no geral é um episódio esquecível. Eu também não gostei muito, só teve alguns momentos assim que foram legais, mas tirando isso, foi aquele episódio, tipo o segundo episódio, que não teve nada demais. Tá ali só pra cumprir cota, né, porque precisa ter um mínimo de episódios, então vou enfiando uns episódios avulsos no meio. A questão é que RuPaul é marqueteira, né, então ela sempre dá um jeito de divulgar seus produtos em Drag Race. E daí ela aproveitou esse pra poder divulgar DragCon, que vai rolar nas semanas seguintes aí, né, em maio, em Los Angeles. E DragCon é a convenção de drags, que reúne várias girls, outras drags famosas, personalidades LGBT importantes, enfim. É um evento bem bacana e RuPaul aproveitou Drag Race pra poder divulgá-lo nacionalmente. No caso, né, nos Estados Unidos. Mas no geral, achei um episódio fraquinho. As queens tinham que fazer painéis para o DragCon e o episódio rolou em torno disso. No primeiro momento, pra mim, não teve nada de memorável, além do fato de Cameron Michaels começar a falar. Pra mim, esse foi o ponto alto, assim, do episódio. Sim, isso daí era uma coisa que ela também tinha postado, acho que no Twitter, falando, o próximo episódio. Então, foi legal também ver ela falando, mostrando mais um pouco do lado dela cômico. Hoje deu pra perceber que a Cameron é uma queen carismática, engraçada, que fala bem, né? Então, eu acho que nesse sentido foi bom o episódio de hoje, pra gente poder conhecer um pouco mais dela. E deu até um pouco de medo, né? Porque normalmente uma queen que aparece demais no episódio é uma queen que está prestes a ser eliminada. E eu fiquei preocupado desse sentido, né? Quando a Cameron finalmente floresce, finalmente aparece, ela acaba sendo escorraçada, mas não foi o caso de hoje. Ufa. Sim, e hoje a gente viu um pouco mais, né, do lado dela, quando ela começou a fazer drag, que ela contou, do namorado dela, quando ela começou a namorar, ele falou que tinha que parar com drag. Ela deu uma parada quando ela tava ainda bem magrinha, bem twink. E depois que ele terminou com ela, que ela já tava fazendo academia, ficou musculosa, ela resolveu voltar a fazer drag. Eu achei bem bacana ela contar essa história, porque infelizmente isso é algo recorrente, né? E não só em relações LGBTs ou em relação hétero, acho que em relação humana no geral. A gente acaba mudando pra agradar o outro. E a Cameron fazia drag, era magrinha, e por conta do boy, começou a fazer academia, ficou musculosa, encheu de tatuagem, e por fim largou drag nesse período de namoro. Aí é aquilo, né? Leva o pé na bunda, a pessoa corre atrás daquilo que fazia. Daí ela voltou pro drag e percebeu que não tem que mudar por ninguém. Aí hoje em dia, né, ela faz essa drag musculosa, mas que montada tem um corpo feminino. Eu acho bem bacana. E acabou que o painel, né, que o grupo dela ficou, falar sobre corpo, tinha tudo a ver com o que ela faz. E no momento da escolha também, que todo mundo ficou meio assim, tipo, eu não vou escolher tal pessoa porque tal pessoa é assim. No caso da Eureka. Não vou escolher a Eureka porque a Eureka fala demais, ela quer se achar muito, ou não vou escolher a Monet porque a Monet perdeu os 2 últimos desafios, e a Cameron também não vai escolher porque ela não fala muito em público, ela é a mais quieta do grupo. Todo mundo acabou quebrando a cara, né, porque a Eureka, ela já tem a vantagem dela já ter participado de uma DragCon e também já ter participado da temporada anterior. A galera subestimou as queens, no caso, mais desaplaudidas até então da temporada, e acabou que elas foram as grandes vitoriosas do episódio. Isso eu achei fantástico. Mas é Drag Race, né, sempre essa montanha-russa, sempre esse ciclo, né, de que quem é subestimado vai bem, quem se acha fodão vai mal, e vamos repetindo o ciclo em toda a temporada. Eu espero, assim, igual no caso da Ben Delacroix que ela tinha falado, que a montanha-russa da Eureka não despenque no próximo episódio, porque o próximo episódio é um dos episódios mais aguardados por todo mundo. Sei que você, Saulo, não gosta, não é tão, assim, fã de Snatch Game, mas eu sou muito fã. Ai, só acho que é um episódio superestimado. Mas, enfim, né, cada um com seu gosto. Não é que eu não gosto, tem alguns que eu até acho bacana, mas é porque quando eu olho, assim, pro histórico de Drag Race, pela quantidade de temporadas, né, então, pela quantidade de Snatch Games, a gente tem mais Snatch Games que foram fracassos que Snatch Games que foram divertidos. Então, por isso que não é um episódio que eu vibre muito. Eu gosto, porque aí dá pra você ver mais ou menos a qualidade da temporada, e se a drag queen que se diz ser comediante, diz fazer uma coisa, ela realmente é boa nesse outro quesito, que tem que imitar uma outra pessoa. Eu gosto muito do episódio pra ver mais a qualidade das queens que estão ali ainda, sabe? Não, entendo. Mas, por exemplo, a Trixie Mattel é comediante e foi um desastre no All Stars 3, né? No Snatch Game. Então, assim,
Não dá pra defender muito essa teoria. Mesmo assim, ela pode ser comediante, mas não pode ser bom naquilo. Só que, como você disse que é um episódio superestimado, todo mundo vai cair matando em cima, porque, você falou que é comediante, então a gente quer ver comédia. Às vezes a pessoa tem medo de fazer uma coisa bem extrapolada, a pessoa não gostar, ou fazer igual fez a Alissa na 5ª temporada. Ser tão ruim que a RuPaul fala pra ela pedir desculpa pra artista que ela imitou. Bem, vamos deixar pra falar de Snatch Game na semana seguinte, né? Quando o episódio de fato for ao ar. O foco hoje é painel DragCon Extravaganza. Tá, então vamos lá. O que eu achei divertido desse episódio, no geral, foi o mini desafio também. Eu achei ele hilário e, pra variar, sem noção. Esta 10ª temporada está tendo um mini desafio mais insano que o outro. Hoje as queens tinham, né, que sentar em alguma coisa, elas estariam vendadas e teriam que descobrir, sentando em cima dessa coisa, o que era isso. Eu achei muito, muito sem noção. Eu achei também muito sem noção e também foi aquela brincadeira, né, que a RuPaul fez de duplo sentido. Tipo, senta nessa coisa aqui e descobre o que é. Até que foi legal, foi engraçado e sem noção, mas pelo menos essa foi uma das partes mais legais do episódio. Sim, eu acho que isso pelo menos salvou e deixou a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? No sentido de, então possivelmente vai vir coisa mais engraçada por aí. Felizmente não foi o que aconteceu. Mas eu achei um mini desafio bem bacana. Especialmente porque deu pra ver algumas queens se soltando mais. Por exemplo, a Aquaria zoando com o RuPaul, a Asia O'Hara nervosa com os trem que ela tava sentando em cima, a Cameron Michaels também se soltando mais. Eu achei bem divertido. Mas assim, quanto aos objetos, sem noção demais. Primeiro foi um fax, né? Tipo, quem usa fax em pleno 2018. Aí depois vieram com costela, marshmallow, bolo, peixe, berinjela, sabe? Tipo, uns trem muito nada a ver. E ainda umas coisas que suja, né? Porque as queens estavam lá sentando no marshmallow, no bolo e na costela e estavam todas lambuzadas. Eu achei péssimo aquilo. Mas foi um desafio muito engraçado. Então, eu acho que nesse sentido, a falta de noção valeu a pena. Nesse mini desafio tem muito duplo sentido. Então pode ser que algumas daquelas coisas ali façam sentido no inglês, quando você traduz as palavras, por exemplo, cake, pork chop, essas coisas. E pode também ser, tipo, gíria ou um segundo sentido da palavra, né? Que tem pra eles e pra gente, tipo, quase não faz muito sentido. O mais gritante foi a berinjela, né? Que normalmente os gays e tal usam o emoji da berinjela pra representar o pênis. Então, nesse caso, eu achei que a berinjela foi mais gritante. Agora, os demais, pra mim, foi bem só pela zoeira. A não ser o peixe também, né? Que eu acho que tinha relação com o fish, né? O drag muito feminino. Agora, no mais, foi muita zoeira. Agora, o que eu achei ainda mais zoado foi o prêmio da campeã, né? Porque meu mini desafio foi a Asia O'Hara, que recebeu como prêmio um tratamento capilar. Mas assim, a Asia O'Hara é careca. Vai fazer o que com isso? Eu achei bem sem noção. Isso foi tipo a 9ª temporada, quando a Sasha Velour venceu um desafio e ganhou um ano de comida grátis, né? Nesse sentido, assim. No Mary's Hamburgeria. Tipo, né? Sasha Velour é vegetariana e tá ganhando como prêmio poder comer de graça numa hamburgueria. Eu achei muito sem noção também. É o prêmio, né? Que cada uma tem que ganhar. Então, o RuPaul tem que dar mesmo assim. Dá tecnicamente, né? Porque no caso são patrocinadores, mas a maioria das queens de temporadas passadas falam que nunca viram cheiro dos prêmios que elas ganharam no decorrer dos episódios conforme venciam. Parece que o RuPaul só dá mesmo 100 mil reais pra campeã. O resto fica tudo história. Eu acho que o resto fica assim, fica a critério de quem tá patrocinando, né? Pode ser também, né? Fala uma coisa pra poder aparecer ali no programa, afinal de contas ninguém aparece ali de graça, né? Com certeza eles pagam um cachê pra poderem ter sua marca, nome divulgados ali, né? Sendo falado por RuPaul. Agora, se as queens vão ganhar ou não, são outros 500. O bolso da RuPaul estando cheio, os cofres da UAU estando cheios, as queens vão ganhar ou não. Então, isso não é uma coisa que só acontece lá no programa, como já aconteceu, né? Por aí. Felizmente, golpe tem em todo lugar. Então, voltando para o desafio principal, eu achei que foi uma divisão até diversificada, né? Porque ficou lá o grupo do corpo, o Bari Ariari ficou com Eureka, Cameron Michaels e Monet. Aí tinha o grupo da maquiagem, que era Aquaria, Asia O'Hara e Monique. E por fim teve o grupo das perucas, que eram Blair Sinclair, Miss Cracker e The Vixen. Eu achei que foram 3 grupos bem diversificados, então achei que foi bem bacana. Tipo, em temporadas passadas
passado sempre rolava panelinhas, né? Quando o RuPaul deixava as queens montarem seus grupos livremente. Mas nessa vez eu não achei que rolou isso, não. O que rolou foi uma certa rejeição. Ninguém queria trabalhar com Eureka porque fala demais. Ninguém queria trabalhar com Cameron porque fala de menos. E ninguém queria trabalhar com Monet porque toda semana está lá no bottom. Foi uma coisa bem dividida e também diversificada. E também não teve como a Vixen cair no grupo da Aquaria ou da Eureka que ela tava, né, odiando nos últimos episódios. O que eu achei, pelo menos, interessante desse episódio é que as queens, no geral, estavam tranquilas, né? Tipo, a gente não viu nenhum tipo de fofoca, nenhum tipo de intriga relacionado a Eureka, Vixen ou Aquaria. Cada uma ficou na sua e foi fazer seu trabalho. Esse também tá lembrando bastante a 9ª temporada, né? Que a 9ª temporada foi, assim, meio tranquila, não teve muita briga, discórdia, assim, no Untucked, como teve nesses últimos episódios. Então a teoria da Vixen, né, tá meio que caindo, porque ela foi lá pra causar confusão e alvoroço e tá quase a mesma coisa que a 9ª temporada. É, tipo, é aquilo, pisou no meu pé, eu vou revidar. Agora, se você me deixar quieto, eu fico quieto. E aí a gente já pula pro desafio principal, que foi o DragCon Panel Extravaganza. E o primeiro grupo é o Proportionizing, que era sobre como modelar um corpo de drag. E foi apresentado por Eureka, Monet e Cameron. E pra mim foi disparado o melhor grupo. Não só as queens estavam em ótima sintonia, como elas ainda conseguiram fazer boas piadas. E que eu acho que foi o grande erro, por exemplo, do grupo que tinha que falar sobre peruca, é que um painel é tipo um workshop. Tá? Que as queens estão ali respondendo dúvidas da plateia e especialmente estão explicando algo, né, que tem a ver com aquele painel, né? Estão, no caso, discorrendo acerca do tema. E, no caso, o primeiro grupo foi muito interessante nesse sentido, porque eles deram dicas de como, né, fazerem enchimento, como que o enchimento funciona para cada queen conforme o corpo dela. E isso já foi diferente do grupo das perucas, que as queens entraram com os personagens bem nada a ver, querendo fazer piadinhas sobre o fato delas serem iniciadas em perucas e não falaram nada relevante de como você cuida de uma peruca, de como você fixa uma peruca na cabeça, como são os tipos de perucas. Então, assim, eu acho que elas ficaram bem perdidas. Sim, o primeiro grupo tanto teve uma sincronia muito boa, teve um tempo maior por saberem administrar, porque a Eureka foi a moderadora do grupo e a sintonia delas estava demais. Até da Cameron, que a gente sempre ficava falando que ela era uma planta que duvidava do potencial dela, a gente tá pagando a boca agora, porque ela se mostrou, assim, bem mais desenvolvida. Não foi tanto igual a Monet e a Eureka, que teve bastante coisa, mas pelo menos ela conseguiu ter mais exposição no episódio. E o erro também do grupo da peruca foi esse, de não ter uma sintonia boa, elas focarem mais no shade, e eu também achei que teve muito excesso de palavrão, não teve nenhuma química entre elas. Isso é um problema de planejamento, né? Porque quando Mama Ru foi no workroom conversar com cada grupo, ela havia percebido, né, que o grupo das perucas não tinha selecionado nenhuma moderadora. E aí a Miss Cracker disse que o DragCon é mais sobre as queens interagirem entre si do que divulgarem alguma coisa, né, do que apresentarem algo. E aí o RuPaul meio que já ficou com aquela cara tipo de: o que você tá falando, viado? Viaja não. Eu não fiz DragCon pra você achar que é piquenique, não. E aí acabou que as queens simplesmente erraram a mão. Eu acho que elas interpretaram errado a proposta do desafio. O desafio era para as queens fizessem tipo um workshop, apresentassem, né, um painel da DragCon de forma interativa, informativa e divertida. Elas simplesmente focaram numa ideia de atuação, tanto que parece que elas tinham um roteiro a seguir, né? E não era isso a ideia. Em contrapartida, o primeiro grupo foi sensacional. Proportionizing falou sobre enchimento, e o mais bacana ainda foi o fato da Eureka conduzir bem o bate-papo ali, porque ela fez perguntas inteligentes, ela soube dar a fala para cada queen que tava ali com ela. Então, assim, foi um momento muito proveitoso. E eu acredito que o primeiro grupo teve mais tempo, porque foi, de fato, o grupo que melhor rendeu o assunto. Porque os outros foram tão fracos que eles preferiram cortar parte do que eles apresentaram para não ficar aquela coisa maçante, né? Porque quando o primeiro grupo entrou, eu já pensei, poxa, é meio chatinho, né? Porque a gente tá acostumado com Drag Race numa dinâmica completamente diferente, né? Uma coisa bem competição, bem comédia, música, diversão. Agora vem com painel. Só que o primeiro grupo foi tão bem estruturado, fez uma apresentação tão bacana, que deu pra entender qual que é a proposta de um painel, né, de uma convenção. O problema é que quando chegou o segundo e ele completamente perdido, e o terceiro então pior ainda, aí que tornou o episódio chato. Então acho que eles darem pro segundo e terceiro grupos menos tempo de tela também foi uma estratégia pra com que o público não ficasse cansado, né? Na verdade, o que eu acho, assim, o primeiro e o último grupo foram os que tiveram mais tempo pra apresentar o painel. E o segundo foi até mais rápido.
rápido. Mas eu acredito também que a própria edição foi shady como ela adora ser, né? Ela colocando o primeiro grupo, já fodão, deixa a gente com expectativa de que os outros mantenham a qualidade. Aí o segundo, a qualidade já caiu pela metade. O terceiro, então, a qualidade foi a 0. Então acho que, talvez, na hora que eles estavam lá apresentando, não tenha sido essa ordem, sabe? Primeiro corpo. Não, se bem que faz sentido ser, porque eles estavam montando o Bryce, né? Então tá certo. Começaram montando o corpo dele, depois maquiaram o rosto e por fim colocaram a peruca, né? Faz sentido. De toda forma, foi uma coisa bem cronológica, né? O desempenho de cada grupo. Foi do melhor pro pior, conforme os painéis iam rolando. O segundo grupo, eu achei assim, como foi um grupo mais rápido, dentre as 3 que eles estavam apresentando, aqui eu achei assim que teve mais desenvoltura e teve mais objetividade pra explicar as coisas foi a Monique, que ela conduziu bem. E também teve uma hora que a Aquária e a Asia estavam explicando, quando a Asia explicava como colocar cílios e a Aquária estava explicando como passar glitter com cola. Meio que enquanto uma tava fazendo uma coisa, a outra falava outra coisa, e a Michelle olhava assim com uma cara tipo, o que vocês estão falando? Mas como elas não foram julgadas, então dessa vez deixaram passar esse meio que deslize, entre aspas. Essa foi uma das partes que eu achei mais assim, engraçadas, de tão mal organizada. Porque, primeiro, né, a Monique tava sensacional. Pra mim, ela foi a melhor do grupo dela. Eu acho que se as queens tivessem sido avaliadas individualmente, o top 2 seria Monique e Eureka. Porque a Monique, pra mim, foi muito boa, muito, muito foda. Engraçada, né? Bem como a Monique próprio disse, né? Ela é o coração da 10ª temporada e pra mim, isso é verdade. O Sensation é a minha simpatia real da 10ª temporada. Mas enfim, voltando para o desempenho da equipe em geral. A hora que cada queen foi mostrar como elas fazem suas técnicas de maquiagem, com a Asia falando sobre os cílios e a Aquária falando sobre passar batom, eu achei assim, véi, não é assim que funciona, sabe? Tipo, cada uma explica o seu passo a passo individualmente. O grande problema do grupo de maquiagem na hora de apresentar as técnicas, né, de maquiagem em si, foi que elas fizeram isso de forma simultânea. Devia ter sido feito de forma individual. Não tem como você prestar atenção em técnicas diferentes de maquiagem ao mesmo tempo. Tanto que quando a gente assiste tutorial de maquiagem, o passo a passo, ele é de cada elemento. Você não vê, tipo, uma drag fazendo 20 coisas de uma vez só, porque não é assim que funciona. E aí a Eiji Ohara tá lá, colocando os cílios e ao mesmo tempo a Aquária está passando batom e as duas querem que a gente preste atenção. Acho que esse é o grande erro. Enquanto as duas estão lá fazendo os trem nas suas caras, a Monique ainda vai lá no Bryce maquiagem nele, tipo, de não, gente, não é assim que funciona, sinto muito, mas vocês erraram. Mas ainda assim, o que elas fizeram foi melhor do que o terceiro grupo, porque elas ainda mostraram técnica, elas ainda mostraram como executar as suas habilidades de maquiagem. E infelizmente o terceiro grupo não teve nada disso. Eu acho o grande erro do terceiro grupo foi esse. Elas ficaram naquela atuação fraquíssima, porque, né, vamos combinar. A Miss Cracker, que arrasou no 5º episódio fazendo o Dr. Pickles, nesse episódio agora não mostrou nada desse talento de atuação. Ela foi muito mal e realmente elas não estavam em sintonia. Parece que elas estavam sendo forçadas a fazer aquilo. Ficou até mesmo grosseiro de assistir. No terceiro grupo, eu achei que teve mais uma sintonia entre a Cracker e a Vixen do que as duas com a Blair. Porque a Blair é uma coisa, tipo, você olha pra ela, você vê que ela é frágil. Você vê que ela é uma menininha inocente, tudo. E as duas estavam, tipo, uma quebrando o pau, xingando a outra, falando um monte de coisa por cima, e ficou meio que perdido esse grupo. E o segundo grupo, por ter um tempo menor e ter até, assim, uma coisa não planejada, teve mais desenvoltura e conseguiu explicar bem mais do que as 3 últimas. Eu acho que a gente ficou com a impressão que o segundo grupo teve menos tempo, foi porque elas ficaram uma em cima da outra apresentando as técnicas, né? Porque se a Asia tivesse apresentado a parte dela primeiro, e depois já a Aquária, e depois a Monique indo lá, né, montar o Bryce. Se cada uma tivesse feito seu passo a passo individualmente, eu acho que elas teriam tido um tempo maior. Como elas fizeram tudo amontoado, aí o tempo, né, parece que voou, porque meio que elas fizeram 3 em 1. Pode ser isso mesmo. Agora, o terceiro grupo, infelizmente, foi um desastre. A única coisa que eu entendi é que elas eram viciadas em peruca e achavam que isso era um problema que elas precisavam cuidar. Então meio que parecia uma coisa assim. Isso aqui é uma sessão de alcoólicos anônimos, mas para... peruca-rólicos, né? Exatamente. Inclusive, isso me lembrou o momento que a RuPaul estava interagindo com as queens, né, no workroom, e aí elas estavam lá conversando, né, sobre preferências de peruca. Aí foi a RuPaul perguntou, né, pro trio qual que era a peruca preferida delas, sintética ou humanoide. E aí a Blair respondeu que preferia sintética. Aí a RuPaul já mandou o shade, né, para combinar com a sua personalidade. Eu achei maravilhoso.
maravilhoso. O RuPaul tem uns shades muito geniais e também, quando você para pra pensar neles, são shades muito pesados, sabe? Tipo, chama a personalidade de alguém de sintética. Mas é lógico que é só bobeira mesmo, é só zoeira, não é pra se levar a sério. Mas a hora que a gente vai ver a atuação delas, não, foi bem pior que sintético. Foi muito, muito ruim. E não me surpreendeu nem um pouco as 3 caírem no bottom 3 e por mim as 3 que dublassem lá, porque pra mim tava muito, muito fraco o que elas fizeram. E embora o look da Miss Cracker tenha sido melhor que o da Blair e da Vixen, eu acho que olhando no geral, todas estavam fracas nesse episódio, então mereciam dublar. Eu também acho que deveria ter um lip sync triplo pra decidir desse triplo quem iria, uma que iria sair, ou 2, ou as 3 mesmo que poderia sair, né? Mas aí também acaba com o programa em 2 episódios. Mas assim, pra quem legenda por trás, cansa bastante, né? Não só quem legenda, mas também a gente já tá tendo Drag Race desde janeiro. Eu confesso que eu ando meio com preguicinha de Drag Race, mas é mais pela exaustão de muita coisa atrás da outra do que não estar curtindo mais a temporada, porque eu tô achando uma temporada bem divertida, mas acho que é tanta coisa que não tá dando tempo da gente absorver os episódios direito e curtir, né? Eu acho que se Mamoruco desse uma semana de folga, 2 semanas, pelo menos preservava um pouco a imagem do programa e aí quando voltasse a gente tava mal empolgado. Eu quero saber o que aconteceu com aquela frase que eles adoravam falar, né? Menos é mais. E agora tá mais é o excesso. No caso, menos é mais, só vale pras drag, porque enquanto tiver Drag Race rolando na TV, o RuPaul tá enriquecendo, o Raw tá enriquecendo e o que importa pra eles é isso, o cash entrando. E a gente aqui esquecida divulgando tudo de graça, né? E por falar em divulgação, uma das coisas que aconteceram, né, em relação a esse 6º episódio da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race, foi o fato dele ter vazado antes da hora, né? Deu quinta-feira de manhã e esse episódio já estava aí disponível nas redes sociais. Dizem que o serviço de streaming dos Estados Unidos postou o 6º episódio antes da hora, no caso com um dia de antecedência, e por isso que ele acabou vazando e as pessoas já sabiam quem que tinha vencido, quem que tinha ido dublar, quem que saiu. Mas como eu acho que Drag Race sempre faz as suas tramóias, não duvido nada que foi a produção que vazou esse episódio antes, porque sabia que o episódio era fraco. Então eles já vazam e dão a desculpa de que como o episódio vazou, então isso justifica a baixa audiência. Mas pra mim, não, episódio fraquíssimo, e ele ter vazado não prejudicou em nada, né, o episódio em si. Então, na verdade, ele não vazou de quarta pra quinta-feira, de quarta de madrugada pra quinta de manhã? Na verdade, na quarta-feira à noite já tinha prints do episódio rolando na internet afora. Aí eu dormi, né, como eu sou um ser humano, como você também é, então só fiquei sabendo que o episódio vazou de verdade quando eu acordei, isso 10 horas da manhã. Se ele vazou de madrugada, aí eu já não tenho certeza, eu sei que quando eu acordei ele já tava disponível. Ah, tá, não, é porque eu acordei já levando um monte de spoiler, da Blair contando que tinha sido estuprada, a vencedora do desafio, e mais tarde quando eu fui entrar no Twitter eu vi já quem tinha saído. Falei, caramba, gente, pega leve, se você assistiu, fica na sua, fica quieto. Eu antes de dormir já sabia o que tinha rolado, um amigo já tinha me enviado as informações de que Blair tinha saído, que Eureka tinha vencido e o grupo dela foi top 3, enfim, isso me lembrou muito a 7ª temporada, que os primeiros episódios estavam vazando pelo mesmo motivo. Um serviço de streaming postava o episódio antes da hora, né, antes do dia, e aí acabava que nossos queridos hackers viados pegavam esse episódio, disponibilizavam nas redes sociais, e aí a gente assistia, chegava no dia, a gente nem tinha muito interesse, e isso acabava esvaziando a audiência. Mas eu não duvido que o que rolou hoje possa ter sido, né, uma tática de alguém da produção, mas pra poder justificar a baixa audiência da temporada, no caso, né, do episódio. Eu também não duvido, porque o primeiro episódio foi assim, um episódio que teve mais audiência até agora. O segundo foi aquele que a gente falou que foi totalmente desnecessário, que a audiência caiu assim, tipo, metade do público assistiu. E esse eu espero que aconteça a mesma coisa, porque foi um episódio tão esquecível. Igual você falou, pode ter sido até uma tática de lançarem pra falar, o episódio foi tão ruim, então vamos colocar isso aqui logo pra eles verem. Então, não sei mais nem o que comentar. Não tem nem muito o que pensar, não sei, umas teorias de conspiração. Agora sim, em resumo mesmo, o primeiro grupo, né, o Proportionizer foi sensacional, mereceu ter sido top 3. O segundo grupo foi razoável, então mereceu ter sido salvo. E o terceiro grupo, né, de perucas foi fraco e mereceu o Bottom 3 mesmo e suas queens dublando. Aí, pra mim, assim, antes das queens subirem ao palco, a única coisa relevante que eu acho bacana de pontuar é o fato da Monique ter dito que é uma queen pobre e que ela faz a maioria dos seus looks, e o look que ela iria desfilar ali era um look que ela estava montando antes de ir ao palco. Eu achei muito bacana. E isso também, eu só fico triste porque esses momentos Drag Race não dá muito destaque. Eu acho que seria muito bacana eles mostrarem a Queen construindo o look, a Queen pedindo talvez ajuda para as outras drags, né, pra mostrar essa solidariedade entre elas, porque toda vez que uma Queen revela que é pobre, que não tem looks caros como das outras, mas que ela tá ali se esforçando pra mostrar o seu melhor, sempre rola uma solidariedade. É tipo a Titi Devane na 8ª temporada. As Queens iam sendo eliminadas e deixavam joias pra ela, peças de roupa, porque
porque eles sabiam que a Queen era pobre, mas que era uma Queen muito foda e que merecia continuar a competição, e ela tentava ajudar da melhor forma possível. Eu acho que é bacana a Drag Race mostrar esses momentos das drags, porque isso mostra também como vale a pena ser solidário e como há uma irmandade real entre as drags que participam do show, embora o show tente focar mais no drama, nos barracos, né, nas brigas. Sim, também teve um outro momento que, assim, vale destacar, da Monet, que ela falou que foi criado pela tia e pelo tio, só que eles não sabiam da homossexualidade dela, só que o resto da família inteira, né, praticamente sabia, porque ela participou de um concurso Miss, que se eu não me engano era o Miss Caribbean, no Brooklyn, e ela foi a primeira drag da ilha de Santa Lucia. Ela foi a primeira drag de lá a ter ganhado, e ela saiu na capa do único jornal que tinha nessa ilha. Quando a mãe dela viu, ligou pra ela, tipo, doida, perguntando o que ela era, se ela era travesti, trans. Ela tava tentando entender. Aí a Monet explicou pra ela que ela tava meio que fazendo um filme, e isso daí meio que envolveu ela ter feito aquilo. Bom, no caso, ela mentiu, né? Nossa, achei divertidíssima a explicação dela, porque ela não estava à vontade ainda pra revelar pra família que era gay. E aí ela preferiu falar que era um filme que ela participou e que eles interpretaram errado, e aí anunciaram no jornal de forma equivocada. Mas enfim, eu acho que esses momentos é bacana, né, pra mostrar que ainda há intolerância e que ainda há falta de informação, né? E as drags acabam passando por momentos delicados quando suas famílias descobrem que elas são gays, fazem drag, e é muito bacana poder ver tais momentos assim, Drag Race, porque a gente consegue perceber o lado mais humano das drags, porque tem algumas queens que são bem inacessíveis, né? São bem distantes, e aí quando a gente vê esses momentos mais íntimos dela, eu acho bem bacana pra nos tornar mais simpáticos com a Queen. Sim, e a única coisa assim também que eu tinha visto, não que pontuar que falaram, só que eles falam tanto dessa DragCon, que já tem já algum tempo em Los Angeles e ano passado começou a ter em Nova York. Quero saber quando ela oficialmente chega no Brasil. Se é que vai chegar, né? É uma coisa que eu nem espero que vá rolar tão cedo, porque olha só, o Paul havia lançado um livro em 2010, que era o Working It, que aqui veio traduzido como Arrasa. O livro chegou no Brasil esse ano, 8 anos depois. Enquanto chegou esse livro dela de 2010, a RuPaul vai lançar em outubro um novo livro, tipo uma nova biografia, então imagina. Tem umas coisas que demoram muito. Possivelmente o DragCon vai chegar aqui quando o RuPaul estiver já bem idosa. Já que o episódio foi meio que pra falar um pouco de marketing, puxar a sardinha pras coisas da marca da RuPaul, vou também falar uma coisa aqui. Provavelmente esse podcast não vai chegar no ouvido de produtores, empresários, essas coisas, mas caso chegue, vocês estão perdendo muita oportunidade de ganhar dinheiro, porque o que tá tendo em alta no momento é RuPaul's Drag Race. Então qualquer coisa que venha de RuPaul's, consequentemente vai arrecadar dinheiro, porque todo mundo tá louco pra ir, porque é a coisa do momento. E em questão também que você falou do livro, eu achei também que demorou horrores pra lançar aqui. Tanto que aquela era a primeira ou é a segunda versão do livro, que a RuPaul já tinha lançado antes. Uma coisa que também que eu espero de livro seria o livro da Michelle Visage traduzido, que ela lançou acho que o quê? Já tem uns 2, 3 anos, e até agora a gente não tem notícia se vai ser traduzido agora ou se vai esperar mais uns 10 anos pra ser traduzido ou não. Eu sei que DragCon é um evento, tipo assim, enorme, gigantesco. Se for aqui em São Paulo, vai ser feito no mesmo lugar, provavelmente, que fazem a Campus Party. E óbvio que envolve, tipo, milhões de reais, né? Mas eu acharia uma boa trazerem pra cá. Imagina, 2 dias que você pode ir ver as drags internacionais e as drags daqui em um único lugar. Eu acho que nesse sentido tem que começar a rolar um movimento interno mesmo, sabe? A gente cria a nossa própria DragCon e aí eventualmente convida as drags de fora. Por exemplo, na Inglaterra já rola um evento estilo DragCon que chama Drag World. E aí lá tem várias drags locais e eles chamam algumas drags de RuPaul's Drag Race. Não chamam todas, né? Que nem no DragCon, mas chamam algumas que tem um apelo maior de público. Eu acho que se nós fizermos isso por aqui, ia ser sensacional, porque de fato não dá pra trazer todo mundo. Eu duvido que o RuPaul viria. Não porque o RuPaul não quer, mas porque o RuPaul tem uma agenda muito corrida, né? Afinal de contas, ela é produtora executiva do reality, fora outros projetos que ela já se envolve. Não é à toa que quando tem qualquer tipo de evento que envolve Drag Race, quem é a mestre de cerimônias é a Michelle Visage, que nesse sentido é mais acessível, tem uma disponibilidade maior. Então eu acho que se nós criarmos nosso próprio DragCon brasileiro e eventualmente chamarmos algumas drags de RuPaul's Drag Race, isso com certeza vai ter um impacto bacana deles virem pra cá. Agora a gente não pode esperar, né, que parta isso deles, porque dificilmente eles vão trazer, porque é um mercado completamente diferente, um público, querendo ou não, mais insano ainda. A brasileira é acolhedor demais, mas também é muito insano. Então quem tem que lidar conosco mesmo são os produtores locais que estão acostumados. As drags simplesmente recebem a ligação, fecham o contrato se quiserem e vêm. Seria uma boa também ter um evento aqui só nosso, com as drags daqui, pra gente também conhecer drags novas que estão entrando agora, porque são poucos os momentos que a gente conhece uma queen que tá começando agora. Isso só se a gente, por exemplo, ficar
ficar frequentando baladas toda semana, e é coisa que nem todo mundo consegue. Eu, por exemplo, se eu for na balada, eu vou procurar um sofá porque eu já tô velha. Eu também não tenho a mesma disposição de antes pra balada, nem é só pelo fato de ficar cansado mais rápido, mas eu acho que é mais também por uma questão de interesse, né? A gente envelhece e os interesses vão mudando. Hoje em dia, eu quero ler muito livro, eu quero ver muito filme, ver muita série, estar com meus amigos, sabe? Tipo, esse negócio de música estourando a cabeça, aquele povo bebendo, jogando bebida em cima de mim, jogando fumaça de cigarro na minha cara, eu não tenho mais paciência pra isso, não. Mas quando eu era mais novo, era o que eu mais curtia fazer, então acho que é fase também. Por isso que quando nós fomos no Work the Road, eu amei, porque foi no teatro e foi uma vibe completamente diferente, e embora não fosse aquela coisa, né, estilo show em estádio, que a gente fica em pé pulando, a gente também pulou, a gente gritou. Então acho que a gente vai envelhecendo e os gostos vão mudando, e o conforto é uma coisa que se torna essencial, né, porque eu não quero ficar a noite inteira. Primeiro que eu não quero ficar a noite inteira em nada mais. Noite inteira é minha cama, dormindo sossegado. Mas também a gente quer conforto, né? A gente não quer ficar num show cansando a nossa beleza, porque a gente já tem uma semana muito corrida, muito puxada. O negócio falou, conforme a gente vai ficando mais velho, os interesses são outros. O meu interesse agora também é assistir mais série, ver filme, ler livro, ler coisas diferentes, ver coisas diferentes. Então, se eu fosse pra balada hoje em dia, eu ficaria no máximo até 1h da manhã, 2 estourando e ia embora. Né, acontece. Deixa os novinhos pras baladas que tem tudo a ver com eles. E por fim, chegamos ao desfile da semana, que era incríveis chapéus. E sendo assim, as queens estavam com acessórios fabulosos nas cabeças. Então foi um desfile que valeu muito a pena assistir. Meio que limpou um pouco a barra do desfile da semana passada, que foi tipo um desastre, né? Eu gostei, mas a maioria das pessoas não gostaram. Então, já que a maioria sempre vence, então vamos pensar que o desfile da semana passada foi um desastre. E aí, o da semana, pra mim, limpou a barra do quinto episódio. E no geral, foi um desfile maravilhoso. Não teve um look que eu não gostei. Embora o que eu tenha achado mais fraco tenha sido da Blair, mas foi porque o look dela foi o mais literal, assim, e o mais comum. Os demais eu achei fantástico. E eu gostaria de pontuar, assim, que eu amei o da Cameron. Não sei se você teve essa impressão, mas pra mim, ela lembrou muito a Sindel do Mortal Kombat. Sim. Na hora que ela entrou, eu falei assim, putz, só falta abrir a boca, né? Porque a Sindel é característica daqueles gritos que desarmam seus inimigos. A única diferença aí é que a Cameron, né, é caladinha, mas achei muito Sindel o look dela. E aí teve os outros também que eu achei lindo, tipo o look da Monique pra mim foi sensacional, porque de fato ela conseguiu costurar o seu look antes de desfilar, e o look era lindo, então pra mim, parabéns Monique. O look da Monet me lembrou muito um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que era o episódio de Páscoa, em que a mãe dele tinha que ter o maior chapéu da igreja. E aí, a hora que ela vai pra igreja, tem aquelas negonas maravilhosas, com chapéus grandes, imensos. Aí a hora que a Monet entra com aquele look bem pastora, sabe, bem bispa. Achei fantástico e me lembrou muito Rochelle, mãe do Chris. Uma coisa da Cameron, ele também lembrou muito aquela briga icônica entre a Mimi e a Shangela, da Judy Jackson Hooker. Teve uma parte do colã dela que lembrava muito essa parte da Shangela, a parte de baixo. E fora que, assim, esse visual dela foi um dos melhores que ela já vem apresentando por causa daquele chapéu. Eu fiquei besta com o movimento que aquele chapéu tava fazendo. Nossa, tava sensacional. Parecia esses planetários, né, que a gente vê em filme e tal, em que os planetas estão rodando em suas próprias rotações, mas ainda rodam em volta do sistema solar. Eu achei, assim, fantástico. E babei muito ovo. Mereceu muito ser top 3. E eu achei também muito pastor esse visual da Monet, que também lembrou Todo Mundo Odeia o Chris, né? Muito linda, muito. Inclusive, se você assistisse Blackish, que é a série de uma família negra americana, classe média alta, que vai mostrando, né, o dia a dia deles numa sociedade ainda racista, mas tenta superar esses problemas, enfim. E em Blackish tem a Jennifer Lewis, que é a avó paterna das crianças lá, né, da família principal. Ela também usa muitos chapéus na série. E acabou que isso também me fez lembrar essa outra personagem icônica também, assim, pra mim. Então, esse negócio, né, de uma mulher negra usando chapéu com esse look bem pastor é algo recorrente na cultura americana, que eu acho muito divertido. E que eu acho que ainda, tipo assim, é um contraponto muito interessante à cultura inglesa. Na Inglaterra, quem usa chapéus é a realeza, né? Quem usa chapéus é a família de Rainha Elizabeth. Tanto que no casamento de William com a Kate Middleton, um dos artigos que mais
mais bombaram na época foram os chapéus das pessoas, né, que compareceram no evento, que era um chapéu mais estranho que o outro. E eu achei bem interessante isso, né? Enquanto de um lado do oceano, quem usa chapéu são as pessoas brancas, ricas, né? As mulheres da nobreza. E do outro nós temos as mulheres negras, normalmente pobres, que são de igrejas pentecostais, usando esse artigo na cabeça. Achei bem bacana esse contraponto. Enfim, voltando, né, pra Drag Race, já viajei demais. Pra mim, o ponto alto do episódio foi o look da Asia O'Hara. Nu! Olha que ela entrou, eu pensei, carai, zerou. Até agora o melhor look dessa 10ª temporada. Sim, e eu tava comentando isso com você. Eu falei assim, que essa temporada tá meio assim, meio fraquinha, porque não teve aqueles visuais, tipo, da 7ª temporada, que foram visuais de tirar o fôlego, salvando o visual da RuPaul, porque ela já é a mama mor do programa. Mas esse chapéu e visual da Asia foi, assim, um dos pontos mais altos da temporada até agora. Eu adorei o jeito que ela fez aquela flor dente de leão, se eu não me engano. Ficou muito, muito, muito foda. E o bacana é que é um chapéu muito exagerado, sabe? Pra mim, é uma das coisas maiores que eu já vi uma drag usando. Mas em contrapartida, ele é muito delicado, ele é frágil, ele é lindo. Então, pra mim, foi um contraponto fantástico. Eu achei lindo, maravilhoso. E palmas pra Asia O'Hara, porque ela veio, pra mim, com um dos looks mais fantásticos em Drag Race History. Ele, pra mim, é um look digno de coroação, sabe? Quando uma queen passar a coroa pra outra, pra mim, o look dela é digno desse momento. Esse visual que ela foi, eu tive o mesmo pensamento com dois que a Shangela levou, que foi aquele da bolha e o inflável, as lanças infláveis. Eu fiquei pensando, nossa, como que ela conseguiu levar isso na mala e depois deixar desse jeito pra ir na passarela, sabe? Então, da Shangela, pelo fato deles serem infláveis, dá até pra gente pensar que é tranquilo armazenar. Pode ocupar um grande espaço, mas pra armazenar é de boa. Agora, o da Asia O'Hara, como que ela carregou aquilo? Possivelmente ela levou aquilo desmontado, né? Mas até mesmo pra montar, imagina o trabalho que não deu. Sim, e por mais que ela mexia, que ela pulava, que ela andava, corria, aquilo não desmanchava, tipo, ele tava intacto. Isso que deixa ele ser mais impressionante, que ele não desmontava. Com certeza, a hora que ela tava desfilando, parecia que os dentes de leões iam saltar, né? E não, tipo, eles ficavam meio que balançando ali, como se tivesse uma brisa de leve batendo, mas eles se manteram ali intactos. Foi lindo, foi perfeito. E o mais bacana ainda foi a hora que ela parou no centro do palco e soltou, né, os dentes de leões, assim, tipo, da boca, né? Mandou, tipo, aquele, sei lá, se era talco, ou tipo de pó branco. Mas enfim, foi um look perfeito e pra mim entra como um dos mais fantásticos do Drag Race History. Esse look pra mim tá ali ao lado do 2 em 1 da Violet, como o look da Detox preto e branco na final da 5ª temporada, ou o look em que a Violet passa a coroa pra Bob. Pra mim é um dos looks mais icônicos, assim, que já desfilaram em Drag Race. Os dois visuais, assim, que foi o ponto mais alto pra mim, foi o da Asia e o da Cameron. Os outros foram visuais ok. O da Aquaria foi ok, não teve assim muita coisa grande. Ela me lembrou um pouco mais da Sasha Velour, pelo visual que ela tava. O da Monique, por ela ter feito aquele visual também de última hora, o chapéu dela tava muito bonito também. Não que esteja uma coisa comparada a Asia ou a Cameron, mas ficou bonito. Ficou sim. Eu gostei bastante do visual da The Vixen, mas eu não sei, né? O povo implica muito com os looks dela, mas eu curti. E se quem não gostou, o problema é dele. Eu adorei. Eu achei que ele era um visual que se complementava, porque ela usou um chapéu caído e o seu look era um look todo ondulado, que era como se fosse uma coisa só. Então, gostei bastante do desenho que formou, especialmente as cores, sabe? Com uma coisa de 2 cores, só preto e branco, o estilo da Eureka, então achei lindo. Na minha opinião, eu achei também interessante, só que o único erro que ela teve foi meio que ter colocado muito chapéu assim ondulado em algumas partes que dava pra ter um pano meio que liso, ou um pano meio ondulado, não precisava ser tão ondulado. A outra parte que faltou, que foi do lado direito dela, nosso lado esquerdo, que faltou assim meio que complementar, que deixou... Eu sei que foi proposital, mas deixou o sutiã meio que à mostra. Mas se ela tivesse executado assim com um pouco mais de elegância, um pouco mais polido, igual falaram, quando olham pra ela, não vê esse fator de elegância, acho que deve ser por causa disso. Faltou uma atenção aos detalhes, hein? Mas foi um visual interessante também, eu gostei. E uma das coisas que eu curti bastante nesse episódio foram os jurados convidados, o Kumail e a Emily V. Gordon. O Kumail eu acompanho já há alguns anos porque ele é um dos personagens principais de uma série de comédia da HBO que chama Silicon Valley, que é uma série em que tem uns nerds em uma incubadora digital e eles estão sempre tentando lançar uns produtos bem bacanas, uns serviços, né, online bem bacana, só que sempre dá errado e é muito divertido ver eles passando essas dificuldades. E ele é um dos personagens, né, dessa série. E a Emily, ela é uma roteirista bem, assim, conceituada atualmente, porque os dois lançaram um filme muito bacana, que inclusive eu vi esse filme essa semana e eu adorei, apaixonei pelo filme, que chama
The Big Sick, ou em português, Doentes de Amor. É um filme bem bacana, que no caso, o filme é de um rapaz do Paquistão, em que ele tenta a vida, né, nos Estados Unidos como comediante e motorista de Uber. E aí a família dele tenta de todas as maneiras fazer com que ele case com uma mulher do Paquistão, porque é a tradição deles. Mas ele acaba se apaixonando por uma garota branca americana e ela acaba caindo doente. Mas antes dela adoecer, os dois rompem o namoro. E aí, enquanto ela tá doente, ele vai lá sempre no hospital vê-la. Então, assim, eu não vou dar spoiler do filme, mas é um filme muito bacana. E o mais lindo ainda é que no final você descobre que é um filme meio que biográfico, contando a história dos dois. Eu acho, assim, maravilhosa. No caso do filme, o Kumail interpreta ele mesmo e é uma outra atriz que interpreta a Emily. Então, achei maravilhoso. Então, recomendo pra vocês assistirem, vale muito a pena. Então, vê-los ali foi bem bacana por isso também, porque eu meio que me senti bem próximo deles. Pensei, tipo, ai, que lindo, vocês dois juntos aí. No fim deu tudo certo, o amor venceu. Por fim, RuPaul chama as drags de volta pro palco, dá a vitória pra Eureka e bota Blair e The Vixen pra dublar. Eu achei que foi um lip sync bom, não foi nada uau demais, mas foi um lip sync bom e The Vixen se sobressaiu mais do que a Blair e mereceu ficar mesmo. Blair ficou muito emocionada na hora de ser eliminada, mesmo porque Blair aproveitou essa oportunidade, né, em que estava conversando com jurados um pouco mais cedo pra poder falar que havia sofrido um estupro numa festa da faculdade e que essa havia sido sua primeira experiência sexual da vida e era uma experiência traumática. E no Untucked ela reforçou que é por isso que ela faz muitas coisas com motivos, né, infantis, muitas coisas fofinhas, bonitinhas, porque é uma forma dela tentar se manter pura. Eu achei, assim, muito corajoso da parte dela se abrir para o mundo, porque quem sofre, né, qualquer tipo de violência tem seus traumas e não consegue falar isso de forma aberta. E eu me identifiquei muito com ela porque eu também já sofri abuso quando eu era criança e por um tempo, quando eu era criança, eu sofri bastante. Enfim, eu entendo muito ela e sei o que ela passou. Eu achei muito corajoso da parte dela revelar isso numa emissora de grande alcance nacional e eu torço muito para que a partir de agora ela consiga se sentir mais leve e mais livre para poder viver sua vida da melhor forma possível. Esse momento também dela, né, que ela tava falando, que ela revelou que ela sofreu esse abuso numa festa de faculdade, também lembrou aquele... Eles colocam essas músicas tristes, mas faz a gente lembrar de outros assuntos, né, que foi no caso da Roxy, que ela foi deixada no ponto de ônibus, só que, igual você falou, ela também foi muito corajosa de ter dito isso em rede nacional pros Estados Unidos e internacional pra gente, e que também, se eu não me engano, foi a primeira vez que ela conseguiu falar isso, assim, admitir pra todo mundo, que ela tava explicando no Untucked que acabou surgindo o assunto de novo. É muito difícil pra quem lida com esse tipo de trauma a falar isso abertamente, especialmente pra estranhos, né, porque, querendo ou não, as queens estão se conhecendo ali tem pouco tempo, elas não são amigas íntimas pra poder revelar esse tipo de coisa. Com exceção de umas outras, né, que vêm da mesma cidade, já trabalharam juntos, mas no geral, um bando de estranhos. E pra Blair revelar isso no palco, pros jurados, e depois repetir a história no Untucked, eu acho que é muito corajoso da parte dela. E eu acho que isso é a coisa assim, mais relevante que tem mesmo falar do Untucked, porque no geral foi um Untucked muito fraco, no sentido de drama, né, porque no geral as queens também ficaram muito emocionadas. A Eureka recebeu mensagem da família, Blair recebeu mensagem da mãe, então no caso foi um episódio mais voltado para um drama mais familiar do que para um drama entre as queens em si. E eu gostei também de ter visto The Vixen mostrando esse seu lado mais humano, em que ela consolou a Blair, então foi muito bacana nesse sentido, mas foi um Untucked, assim como um episódio esquecível, que a gente fica mais com a mensagem, né, das queens, contando suas histórias, seus passados e como elas superaram isso, mas no geral não tem muita coisa a pontuar, não. É que a Vixen meio que pagou a língua. Nos Untuckeds anteriores, ela tava reclamando de que ela nunca ficava lá pra receber crítica, pra saber que ela tava boa, ela era essas coisas que até a Monique falou assim, pra ela tomar cuidado com o que deseja. Eu acho que a Monique já meio que viu o desempenho dela por alguns visuais e ultimamente ela tá pagando meio que a boca, né, por ter ficado depois no episódio passado e nesse episódio. Ela tá meio que decaindo um pouco na visão dos jurados. Eu espero que no Snatch Game ela não decaia mais, porque o Snatch Game, como é um episódio muito superestimado e também que exige um grau maior de comédia, eu espero que ela não seja uma das que possa sair na semana que vem. Se ela vai sair ou não, vamos descobrir só semana que vem, mas eu acho que ela não vai bem também não, porque ela já mostrou que atuação não é o lado dela, comédia também não. E Snatch Game é exatamente isso, atuação, improvisação, comédia, nada do que a Vixen domine. Então, simbora torcer para que pelo menos ela seja safe. E é isso, a gente teve um episódio bem mais ou menos, mas faz parte de Drag Race, não dá pra ter
toda semana um episódio fantástico, maravilhoso, mas a gente vai levando. O importante é continuar assistindo e agora ver se Eureka vai ser de fato a campeã da temporada, porque eu tô sentindo que ela tá recebendo uma edição de campeã e possivelmente a gente vai descobrir isso na final, se ela chegar, né, no top 3. Mas eu não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que agora eles estão começando a construir uma Eureka campeã. Começou fraca, mas aí caiu no bottom 2, dublou, na semana seguinte deu a volta por cima e agora já tem, né, 2 vitórias consecutivas, o que normalmente é algo raro em Drag Race, uma Queen vencer em 2 semanas seguidas. Então vamos ver se de fato essas teorias que os fãs adoram criar se cumprem e Eureka vai ser a cotada da temporada pra vencer nessa edição de RuPaul's Drag Race. Uma das teorias que tinham lançado, eu também acho que a Cameron chega até a final, porque ela também tá meio que quase recebendo uma mesma edição, ela só não tá ganhando, mas ela tá se mostrando mais forte agora. Então é isso, semana que vem temos Snatch Game, vamos ver se esse Snatch Game vai queimar minha língua e vai ser mais divertido que os últimos, porque, sendo bem sincero, o Snatch Game da 9ª temporada e do All Stars 3, pra mim, foram Snatch Games bem esquecíveis. Vamos ver se o dessa temporada agora traz um pouco da alegria que eu tive ao assistir o Snatch Game da 7ª temporada. Vamos esperar, né, que seja um episódio bem mais engraçado do que os últimos de Snatch Game. Não que tenham sido tão ruins, mas vamos aguardar, né? Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulete.